Olá, povo santo e amado de Deus, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós daremos continuidade ao nosso ciclo de catequeses semanais que começamos desde o dia 1º de janeiro. Hoje nós iremos abordar um tema bastante complexo. Depois de termos falado da criação do mundo, da criação de todas as coisas visíveis e invisíveis, Deus que nos cria e nos faz a sua imagem e semelhança, meditamos também a respeito da finalidade da vida humana, aquilo que Deus espera de nós, que é justamente o nosso amor, a nossa gratidão. E por isso, por nos amar, Ele criou todas as coisas. Hoje nós iremos meditar a respeito do pecado. Isso mesmo. Esse assunto é tão complexo que nós precisaremos de 4 vídeos para abordar toda essa temática. E hoje iremos começar falando da origem do pecado. De onde veio o pecado? De onde veio o mal? Quem foi que criou o mal? Porque, infelizmente, irmãos e irmãs, muitas pessoas, por estarem na ignorância e longe da luz do Evangelho, longe da luz de Cristo, do seu Espírito Santo, elas enxergam Deus como o vilão, como se viesse de Deus as maldades, os problemas que nós vivemos na nossa sociedade, as injustiças. Mas nós aprendemos muito bem que Deus é perfeito e tudo que Deus cria é bom. Então, a maldade do homem não vem de Deus. Deus criou o homem em um estado de santidade, um estado que nós vimos no catecismo, que se chama justiça original. Deus nos criou na bondade e na perfeição, mas o pecado nos corrompe. E é justamente isso que nós precisamos aprender a partir dessa série de vídeos, onde nós iremos meditar sobre o pecado. Quando nós falamos de pecado original, vem em nossa mente 2 personagens bíblicos, Adão e Eva. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, se nós formos observar, nós vamos perceber que Adão e Eva, eles não são os vilões como nós muitas vezes enxergamos. Adão e Eva, eles são vítimas de uma força maligna que os leva a pecar. E é isso que está no catecismo, no parágrafo 391. Por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que, por inveja, os faz cair na morte. Irmãos e irmãs, eu não estou querendo aqui isentar a culpa de Adão e Eva. Eu estou aqui querendo dizer que quando os nossos primeiros pais, os primeiros seres viventes da terra, eles pecaram e por isso contraíram toda a consequência do pecado original, eles foram vítimas de uma força maligna que a igreja chama de diabo, Satanás, o pai da mentira. E Satanás, prefigurado na serpente, nós sabemos muito bem dessa história, engana e seduz Eva para que ela possa convencer Adão de desobedecer a Deus, e juntos eles cometem o primeiro pecado, aquele que é o pecado original. Mas agora nós iremos meditar a respeito disto numa passagem bíblica que está no livro do Apocalipse. Para nós entendermos melhor, eu quero que você medite junto comigo no capítulo 12 do livro do Apocalipse, no versículo 7 até o versículo 9. Veja bem o que está escrito no livro do Apocalipse. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram um combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primeira serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Irmãos, veja, o mesmo demônio, o mesmo diabo, a mesma força maligna que está no livro do Gênesis, prefigurado na serpente, está aqui no livro do Apocalipse, prefigurado no dragão. E veja, houve um combate no céu, houve uma batalha espiritual no céu. E é daqui que nós encontramos a origem do pecado. Para nós entendermos, eu vou tentar explicar melhor para você que está aqui contido no catecismo a respeito da queda dos anjos. Quando Deus cria os anjos, nós sabemos que os anjos são seres puros de luz. Os anjos
são seres de puro espírito. E Lúcifer, que é o anjo mais perfeito que Deus cria, Lúcifer quer dizer cheio de luz. Deus criou um anjo perfeito, muito poderoso. Este anjo se revolta contra Deus quando Deus o apresenta o seu projeto de salvação. É importante que nós lembremos que tudo isso que nós estamos meditando de uma forma um pouco diferente da realidade. Por conta da nossa limitação, nós não temos como compreender a realidade em que os anjos estão contidos e que Deus está contido. Porque veja, Deus é eterno e os anjos vivem na eternidade. Então, para nós compreendermos isso é um pouco complicado, porque tudo para nós tem um começo, um meio e um fim. Mas na eternidade não existe passado e nem futuro, tudo é presente. Mas esta é a explicação que a igreja nos dá a respeito da criação dos anjos. Quando Deus cria os anjos, todos eles, Deus não se revela face a face. Por quê? Porque diz o catecismo que se Deus se revelasse para alguém face a face, seja anjo ou seja pessoa humana, ninguém poderia ser capaz de dizer não a Deus. Seríamos seduzidos, seríamos dominados pela força da glória de Deus. É por isso que Deus, ao criar os anjos, ele não se mostra face a face. Mas Deus apresenta aos anjos o seu projeto de salvação. Ou seja, desde o princípio, Deus já tinha em mente o projeto de salvação, porque Deus já saberia o que iria acontecer. E Deus é Deus. Nós não podemos aqui tentar compreender os mistérios inteiros da fé. Mas, meditando nesse fato de que Deus, ao criar os anjos, começa a relatar a eles aquilo que seria o plano da salvação, o projeto da salvação, Lúcifer se revoltou por inveja, tomado pela inveja, porque Deus, veja, quando cria os anjos, ele cria na liberdade. É por isso que Deus não se mostra face a face, porque se mostrasse face a face, os anjos não teriam a liberdade de escolher se seguiriam a Deus ou se rebelariam contra ele. Então, Deus dá aos anjos o mesmo livre-arbítrio que nos dá, E Lúcifer foi livre para se rebelar contra o projeto de Deus. Mas ele não se rebelou sozinho. Junto com ele, outros anjos disseram não a Deus. E veja, quando os anjos dizem sim ou não a Deus, é irrevogável. Não tem volta. Porque eles estão numa realidade espiritual, como nós já dissemos aqui, numa realidade eterna. Não existe passado, não existe presente, não existe futuro, é um eterno presente. Então os anjos, eles não podem voltar atrás, eles não podem se arrepender, justamente porque estão na eternidade. E o catecismo diz que isso acontece também conosco. Veja, não existe arrependimento para os anjos depois da queda, mas também não existe para nós depois da morte. O tempo de se arrepender dos nossos pecados é agora. Não há uma injustiça nisso tudo. Não é que Deus seja injusto, com os anjos. É que eles estão numa realidade de eternidade. Então, é irrevogável. O sim é sim e o não é não. Não tem volta, não tem arrependimento. E quando Lúcifer e os seus demônios, no caso dos anjos, eles travam uma batalha, um combate no céu, veja, se levantam os anjos de Deus, se levanta São Miguel e toda a milícia celeste e derrota, porque nós sabemos muito bem, queridos, que Deus é Deus e contra ele ninguém pode. Deus é vencedor desde o princípio. Satanás, embora seja, como diz aqui no catecismo, um ser poderoso, não passa de ser uma criatura. É poderoso sim, porque é um anjo de puro espírito, é um anjo de luz. Demônio agora, depois de ter sido expulso do céu. E como diz aqui no último versículo que nós lemos, no versículo 9, diz que o dragão foi precipitado na terra junto com os seus anjos. Ou seja, existe demônio por toda parte. Eles estão soltos porque eles querem nos derrotar. Como diz Jesus também no Evangelho, do capítulo 10 de São João, eu sou o bom pastor. Jesus começa a falar sobre ele e diz também que o demônio é aquele que vem para matar, roubar e destruir. E no livro do Apocalipse nós também vemos que Satanás e os seus demônios,
eles sabem que pouco tempo resta. Então eles vieram com fúria para tentar perder as almas e levá-las para o inferno. Então veja, meditando em toda esta realidade, nós observamos que os anjos que se rebelaram contra Deus foram expulsos do céu e foram mandados para o inferno. Veja, não é Deus que cria o mal, não é Deus que criou os demônios, Deus criou os anjos perfeitos, mas por causa da desobediência dos anjos, que parte aí da soberba de Lúcifer, por ele ser um anjo cheio de luz, o mais poderoso de todos, ele não quis se curvar diante de Deus, porque ele viu que Deus estava favorecendo o homem, né? Porque Deus amava o homem acima de todas as criaturas, e isso causou inveja, e Lúcifer, por causa dessa inveja, disse não a Deus, e a partir do momento que disse não a Deus, é expulso. Aqueles anjos que ficaram no céu e disseram sim, puderam ver Deus face a face. Lúcifer e seus demônios nunca conheceram a Deus face a face, porque uma vez que conhecemos a Deus face a face, impossível dizer não, é impossível se rebeliar contra Deus. Portanto, irmãos e irmãs, nós observamos aqui em toda essa história, né, que nos é contada pela Igreja Católica, né, no Catecismo e aqui no livro do Apocalipse, nós chegamos à conclusão de que o pai da mentira é que é o criador do pecado. Satanás foi o primeiro que pecou, e isso está escrito na primeira carta de São João, no capítulo 3, no versículo 8. O diabo é pecador desde o princípio. Mas olha o interessante de tudo. Depois, lá um versículo depois, no versículo 9, diz assim: o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Nós não precisamos ficar preocupados aqui, né, e nos encher de pânico ao ver essa maldade dos demônios. A maldade dos demônios que tentam nos matar, nos roubar, nos destruir, né? Como diz o livro do Apocalipse, veio com fúria para tentar perder as almas e levá-las para o inferno. Mas nós precisamos confiar em Deus, porque Deus é todo poderoso. Nós não precisamos ter medo, mas nós precisamos confiar. Confiar no Deus que criou todas as coisas por nosso amor, o Deus que criou-nos e que nos sustenta com as suas mãos, o Deus que está perto de nós, o nosso Emanuel, o nosso Deus conosco. Por isso não há motivo de ter medo, não há motivo de ter desespero, porque foi para quebrar, para destruir as obras do demônio que o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio até o nosso encontro. Foi para isso, para nos salvar do poder das trevas, para nos roubar do poder do demônio, do poder da morte, que Jesus veio e se encarnou no seio da Virgem Maria. Então, irmãos e irmãs, eu quero encerrar essa nossa primeira reflexão a respeito da origem do pecado e dizer que o pecado não é uma criação humana, o pecado é uma criação demoníaca, diabólica, é uma criação angélica. Só para você entender de forma mais concreta isso que eu estou falando, observe que não é o corpo que peca, mas é a alma. O Padre Paulo Ricardo, esses dias, no acampamento do Revolução Jesus, ele deu um exemplo muito perfeito ao falar disso. Ele dizia que na primeira diocese, logo que ele foi ordenado, né, era perto do Pantanal e ele fazia passeios, né, naquelas regiões ali, e tinha os lagos que tinham jacarés, né? E ele dizia que se ele, padre, estivesse lá, de repente fosse atacado por um jacaré, aconteceria um acidente ecológico. Mas se ele entrasse lá, tirasse a vida de algum jacaré, aconteceria um crime ecológico. Veja a diferença. Animais não cometem crimes porque animais não são livres e animais não têm alma. Animais, eles são escravos do seu instinto animal. Nós somos livres e temos a liberdade de expressão, nós temos o livre-arbítrio para escolher aquilo que fazemos ou não fazemos. É por isso que nós cometemos crimes, é por isso que nós pecamos. Mas veja, o que peca não é o corpo, quem peca é a alma. Porque o pecado não é uma realidade humana, mas é uma criação angélica, é uma realidade espiritual.
Foi o diabo e os seus demônios que inventaram o pecado. Foi o diabo que seduziu Eva e é o diabo que tenta nos seduzir. É o demônio, é o inimigo de Deus, o pai da mentira. Mas alegremos o nosso coração e confiemos no Senhor, porque o Filho de Deus veio se manifestar na carne para destruir as obras do demônio. Fique na paz de Jesus, que Nossa Senhora possa abençoar a sua vida, a sua semana, e que você possa estar conosco na próxima segunda-feira, acompanhando mais um vídeo desta série que nós iremos tratar sobre o pecado. Eu desejo do fundo do meu coração que você possa crescer e progredir espiritualmente a partir desse nosso estudo, tudo para a honra e glória de Deus. Salve Maria Imaculada. Até mais.